Bom dia, galera. Estamos aqui ainda no isolamento e tentando aí passar para vocês aqui algumas noções sobre horticultura caseira. Um tema bacana, interessante, que às vezes eu verifico que as pessoas têm dúvida, é a questão da semente híbrida e a semente variedade, ou cultivar, certo? Então eu vou explicar aqui um pouco o que é o híbrido, né, a planta híbrida e a planta variedade. O homem, né, com o passar do tempo, ele foi selecionando as plantas que ele achava mais vigorosa e que produziam mais e que tinham menos ataque de pragas. Então ele foi selecionando, ele fez uma seleção por conta própria e assim foi surgindo as variedades de cultivares, né? As variedades de, por exemplo, tomate cereja, as variedades de tomate comum, as variedades de milho, beleza? Então, como é que é a questão do híbrido? Então, vamos lá, não sei se vocês lembram essa questão do azão azinho, bezão bezinho, daquela história lá de Mendel, certo? O azão ele dá uma característica à planta e o bezinho outra característica, beleza? Então, o que é que o homem fez? Ele viu que essa planta aqui, ela tinha mais produtividade e que essa planta aqui, ela tinha uma melhor resistência a um tipo de doença. Pode ser uma virose, uma podridão por bactéria, alguma coisa do tipo. Então, o que é que ele fez? Eu vou tentar fazer o cruzamento dessas duas. Primeiro, ele tinha que saber que essas características eram dominantes, ou seja, azão, dominantes naquela planta. Então, quando ele fez o cruzamento, ele teve um híbrido, ou seja, o azão azinho, o bezão bezinho. Então, essa planta aqui, essa nova planta, ela vai ter maior produtividade e uma resistência a algum tipo de doença, beleza? Não necessariamente são essas características que eles estão selecionando, são várias características que você pode selecionar, né? Dependendo da localização, do tipo de cultivo que você está fazendo, da produtividade que você quer atingir. Né? Tem vários tipos de seleção. Então vamos continuando aqui. Então, por esse fato de ter essa dificuldade aqui para produzir uma semente híbrida, uma planta híbrida, ela tem um maior preço, certo? Geralmente as sementes de plantas híbridas têm um maior preço. E uma questão interessante é que algumas pessoas perguntam por que a gente não pode plantar as sementes dos frutos dos híbridos, né? Por exemplo, eu tenho aqui em casa, eu tenho esse híbrido. O tomate cereja que eu tenho é esse. Por que eu não pego a tomatinha, pego a semente que a tomate produziu e planto novamente? Por conta dessa degradação genética, segregação. Porque quando você cruza um híbrido com outro híbrido, você vai ter 25% azão, azinho, vai ter 50% híbrido, com a mesma característica dessa aqui, e 25% pior do que as duas outras. Ou seja, esses 25% não vão ter nem resistência à doença e não vão ter boa produtividade. Então você corre o risco de estar plantando esses 25% aqui, certo? Por isso que não é aconselhável você utilizar as sementes provindas de plantas híbridas. É a utilização inviável. Já na variedade, as características geralmente elas se repetem, porque foram selecionadas de forma natural, sem cruzamento entre plantas diferentes, ou seja, elas são variedades, elas são híbridos, e você pode, fazendo cruzamento, utilizando a semente dessa fruta,
propagar e sabe que vai ter as mesmas características dos pais. Então você pode reutilizar essas sementes. Agora, por exemplo, aqui no tomateiro que eu tenho híbrido, eu posso utilizar um galho. Se eu utilizar o galho, ele vai ter a mesma característica da planta mãe, certo? Ele vai ter essa mesma característica. Então posso utilizar os galhos, como eu fiz no vídeo anterior. Eu tirei um pedaço da planta, um chupãozinho da planta, e fiz outra muda. Então ela vai ter as mesmas características, beleza? Então no mercado também existe a planta transgênica. Geralmente a planta transgênica são de grãos, né? São de milho, de soja. Aí já é uma questão mais complicada, porque na planta transgênica eles inseriram um pedaço de gene na planta com uma característica de resistência a algum tipo de praga, né? Ou então de resistência a algum tipo de herbicida. Ou seja, é um ciclo, né, que força você a usar herbicida, usar aquele transgênico. Aí já é uma discussão mais ampla, beleza? Mas nas hortaliças caseiras, os principais tipos são híbrido e variedade. Então, com o híbrido, se você quiser propagar, você tira uma parte da planta mãe, que é essa aqui, que é o híbrido, e propaga. Se você for utilizar a semente, você vai ter esse tipo de vários tipos de planta com essa semente, porque o cruzamento aqui do próprio pólen da planta com estigma, ou seja, o alto cruzamento, ele vai dar o cruzamento desse com esse, então vai dar esse número de variedades. E você pode estar plantando no futuro essa variedade aqui, que não vai lhe dar nem produtividade e vai ser suscetível a um bocado de praga, beleza? Então essa aqui ainda é livre de agrotóxico, essa semente. É híbrida e livre de agrotóxico. E se deu muito bem aqui no plantio aqui da minha hortinha, certo? Por isso que eu estou propagando ele de forma vegetativa, com as mesmas características da mãe, beleza? Qualquer dúvida aí, galera, pode dizer, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu vou atrás. Valeu? Um abraço a todos.